Com quem? Com a história de Jó. Chegamos ao famoso, conhecido, temido livro, né? Esse foi o livro que eu iniciei o meu ano. E eu já até deixei uma anotação aqui sobre o livro de Jó. Bom dia, olha aí, gente, todo mundo entrando, sejam bem-vindas, Rê, Isabel, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tem muito que falar a respeito, né? Primeiramente, dar uma linha introdutória ali do livro de Jó. Jó, como vocês sabem, foi aquele homem escolhido da Bíblia que passou por grande sofrimento, né? Por grandes perdas. E a gente já introduziu ontem, então não vou me alongar nessa parte, mas eu gostaria de ler algumas coisas aqui, que como vocês sabem, toda vez que eu começo um livro novo, eu pego aqui como é que se diz? Um resumão, uma coisa que o autor dessa Bíblia, a mensagem, ele coloca. E dessa vez ele colocou assim, tipo, perfeitamente ali as coisas falando a respeito de Jó. Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, bem como ler aí o primeiro capítulo. O livro de Jó, ele foi escrito provavelmente um dos primeiros da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia cronológica também, porque se a gente quer entender de Bíblia, a gente precisa ter diferentes versões, né? A gente precisa se aprofundar nisso. Então, eu tenho uma Bíblia cronológica, que o primeiro, ela começa assim, em João. Então, ela pega o livro de um capítulo lá de João, que vai dizer que, então, no princípio, Deus era o verbo e o verbo se fez Deus, e, enfim, aquela parte, vocês conhecem, né? E aí, beleza. E em seguida, vem de cara o livro de Jó. Ou seja, então, provavelmente, Jó, ele era um sheik árabe, né, que viveu ali nas Arábias, do deserto, e vivia no lado oriental da Palestina, provavelmente nos tempos de Abraão, Isaac e Jacó. Então, por que esse livro, então, tá lá no meio da Bíblia, Marina? Por causa daquilo. A Bíblia, na verdade, ela é dividida por contextos, pelo todo ali. Então, a gente, né, como a gente viu ontem, primeiro a gente viu o Pentateuco, os livros de Moisés, depois os livros históricos, que foram ali os reis, e agora a gente entrou nos livros de sabedoria, que vai compor Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Beleza? Então assim, como eu disse para vocês, eu gostaria de trazer uma linha introdutória com o que eu li aqui, porque eu achei muito, muito, muito interessante. Porque vai falar assim, não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido. Eu acho que talvez vocês podem concordar comigo, que às vezes nós passamos por algumas coisas que quando a gente tá em pecado, a gente fala, cara, é consequência, é justo, é bom que eu sofra, porque eu realmente tenho que aprender. Mas e quando é como aconteceu com Jó, que ele não merecia, sabe? E ele fez questão de dedicar em todos os discursos, em todas as falas, em todas as defesas que ele fez lá a respeito dos amigos, né? Com a conversa com os amigos, ele fez questão de falar, gente, eu não tô em pecado, gente, eu sei o que eu faço na minha vida, gente. E as pessoas falavam, Jó, se arrepende, foi algum pecado que às vezes sem querer você cometeu. E dessa vez a gente vai ver que não foi bem assim, não foi por um pecado, e não só dessa vez. Então, o livro de Jó, ele vai falar desse sofrimento que tem como intenção trazer-nos a maturidade ao aprofundar de Deus e ao conhecer a Deus, né? A glorificar a Deus. Então vai falar assim, fazemos o melhor que podemos e quando já estamos prontos para receber nossa recompensa, nós somos atingidos por um golpe inesperado e perdemos o equilíbrio. É o tipo de sofrimento que primeiramente nos confunde e depois nos ofende.
Mas Jó, ele expressa em voz alta diante de Deus e que muitos de nós se limitam a murmurar em oculto. Ele se recusa a aceitar o papel de vítima derrotada. Então, Jó, ele tem essa conversa, né? A gente já falou algumas outras vezes aqui. Quantas vezes você teve a coragem ali de confrontar o Senhor, né? De virar e falar, Senhor, por que eu tô passando por isso, sabe? Não, eu não acho justo. A gente vai ver muitas dessas conversas de Jó com Deus. E aí, a gente vai ver também de Jó com os amigos, né? Porque os amigos, como eu disse, eles vão lá e eles vão para ajudar, para dar apoio, para consolar a Jó. Mas eles estão em plena consciência que ninguém sofre sem pecar, E sim, todos nós somos caídos e destituídos da graça de Deus, carecemos dessa graça e estamos em pecado. Mas eles entendem que Jó cometeu algum erro na vida, que ele está passando por aquilo tudo, não é à toa. Então eles vão e tentam ali consolar Jó, ao mesmo tempo que eles dão o infalível conselho. Jó, se arrepende, sabe? Você não precisa nem contar pra gente o que você fez de errado aí no seu oculto, mas conta pra Deus e fala pra ele parar de te castigar do jeito que ele tá te castigando. Então, aqui no livro vai falar assim: porque apesar da aparente compaixão deles, nós nos sentimos piores, não melhores depois que ouvimos seu discurso. São respostas sem relacionamento pessoal, explicações intelectuais, mas sem intimidade. Em primeiro lugar, não importa quão compreensíveis sejamos, não compreendemos verdadeiramente a total natureza dos problemas dos nossos amigos. Então, aqui, gente, uma vez eu estava acompanhando uma garotinha e ela era bem nova mesmo, ela tinha em torno de 15, 16 anos. E ela, como é que se diz? Ela ficava possessa e ela usava droga e ela era órfã, então eram muitos problemas. E aí, eu nesse acompanhamento, eu evitava fazer o que eu não poderia fazer, mas eu ligava para ela ligava para mim, ela tinha acesso a mim, e eu orava com ela, eu aconselhava ela, e ela foi melhorando, tanto que depois ela passou na faculdade, um monte de coisa. Porém, aí, ao mesmo tempo, os pastores também queriam ajudá-la. E aí começou aquele processo de libertação. Mas, em alguns momentos, algumas pessoas chegaram até ela e falaram: você tem que parar de fazer isso, você tem que isso, você tem que aquilo. Ou seja, é exatamente isso daqui. Respostas sem um relacionamento pessoal. Você acha que ela dava ouvido? Gente, ela não tava nem aí para essas pessoas. Pelo contrário, ela me ligava e ela falava assim: aquela pessoa da igreja que não sei o que me ligou falando isso. Quem é ele para falar alguma coisa? Se ele é pastor, não tô nem aí, que não sei o que. Então, assim, muitas das vezes a gente tá cheio de conselho ou de moral para passar para as pessoas, mas a gente não quer saber o que de fato está passando dentro da vida dela, da casa dela, da família dela. Então, isso é mais uma coisa que a gente vai aprender no livro de Jó. E sem mais delongas, então, vamos orar pra gente começar o texto, porque já vai dar 10 minutos da nossa live, senão a gente não acaba em tempo. Então, vamos lá. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor, obrigada por mais um livro que nós iniciamos, que seja em Tua presença. Sabe, Deus, eu aprendi, Deus, que muitas das vezes nós precisamos, aprender a abraçar o sofrimento não como um bichinho de estimação em que nós devemos ficar ali com ele, devemos às vezes nos vitimizar, nada disso, Deus, mas a ponto de entender que o Senhor está querendo nos levar para um próximo nível, para uma próxima fase da nossa vida e para um relacionamento mais
mais íntimo e mais pessoal contigo. Então, em nome de Jesus, Deus, que nesse tempo nós aprendamos com a vida de Jó, sabe, Deus, a desenvolver isso em nós mesmos, em nossa casa, em nossa família, com aquilo que nós estamos passando. Talvez as pessoas aqui acessem e isso não esteja no contexto atual da vida delas, mas não há um ser humano que passe nessa terra que, sabe, Deus, esteja completamente livre do sofrimento. Em uma medida ou em outra, Deus, em algum momento da vida, nós vamos passar por isso e nós queremos passar por isso com o Senhor e aprender do Senhor, sabe, Deus, como tirar disso o melhor proveito, o melhor desenvolvimento, em nome de Jesus, sabendo, Deus, que o Senhor é bom e misericordioso e o Senhor nos leva num lugar ainda mais profundo e ainda de mais sabedoria quando passamos por essas coisas. Nós colocamos e consagramos a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, começo assim. O capítulo 1 vai dizer: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender aqui uma coisa. Olha só que interessante. Então, na terra de Uz, então ali é uma parte ali da Palestina no deserto, e Uz quer dizer arborizado. Então, provavelmente, né, era um local assim, não sei se tinha árvore. Arborizado quer dizer isso, né? Mas enfim, continuando. Morava um homem chamado Jó. Sabe o significado da palavra Jó em hebraico qual é? Odiado. Mas você acha que ele era odiado por Deus? Gente, o próximo capítulo não, daqui a pouco a gente vai começar a ler Deus falando de Jó pro diabo. Deus vira e é como se ele falasse assim: cara, esse daqui é o cara. Você viu lá? Você passou aí pela terra? Pois é, você deve ter visto Jó, né? Então, assim, de maneira nenhuma ele era odiado por Deus. Mas sabe por quem ele era odiado? Pelo adversário Satanás. Satanás odiava Jó com todas as forças. Ou seja, então, Jó, ele nos mostra que muitas das vezes, sabe, tem algumas coisas que as pessoas que são crentes, se elas estão exercendo um verdadeiro cristianismo, elas vão ser odiadas pelo inimigo. E esse ódio, né, claro, Deus, e fala que Deus cercava Jó de todas as maneiras. E às vezes é necessário, a gente vai ver mais pra frente que vai ser necessário o Senhor provar para as pessoas que, tipo, ele não estava sendo fiel apenas porque Jó era um bom filho, uma boa pessoa, entendeu? Ele era fiel na sua integralidade. Outra coisa que também me chama a atenção é que vai dizer que ele era bom e honesto. Em outra palavra, vai falar íntegro e reto. Íntegro, nessa palavra aqui em hebraico, vai dizer como ser perfeito, completo, aquele que não falta em nada na forma física e na beleza. E aí vamos continuar pra gente acabar, que já tá quase acabando. Calma. Antes vamos falar um pouco sobre a família de Jó. Vai falar que eles eram muito unidos. Os irmãos volta e meia estavam ali fazendo suas refeições juntos. Um oferecia festa na casa do outro. Toda a família dele era muito unida.
E quando acabava cada um dessas festas, Jó pensava, cara, pode ser que meus filhos em algum momento eles blasfemaram contra Deus, eles ainda são jovens, e jovem tem essa, né, às vezes aqui ou acolá, em algum momento ele pode falar algo que desagrada a Deus. Então ele santificava, consagrava a família deles, oferecia holocaustos, e aí, para trazer ali perdão e graça sobre a vida deles. E aí, beleza, vai continuar no versículo 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás, e o Senhor perguntou: de onde vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, a tudo que ele tem? Abençoas tudo que Jó faz no país inteiro. Ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, ali Satanás virou. E quantas pessoas, quantas vezes a gente não vê assim, a gente fala, gente, a vida daquela pessoa é perfeita, como é que, sabe, Deus abençoa ela em tudo. Então, tipo, é por isso que ela tá servindo o Senhor. Quantas vezes nós precisamos servir o Senhor com as nossas lágrimas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, mostrar que ainda seremos fiéis, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, né? Porque às vezes as pessoas, não que para nós seja fácil, mas as pessoas acham que porque tá tudo bem na nossa vida, a gente tá servindo a Deus, claro. Agora deixa cair, né? Como diz aquele ditado, se não vai por amor, vai pela dor. Deixa então doer no cotovelo dela para ver se ela não amaldiçoa a Deus. E aí, beleza. E aí no versículo 13, então vai dizer: um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Jó, então, aqui então a gente vê desgraça atrás de desgraça acontecendo na vida de Jó do nada, né? Deus tirou a cerca de proteção, como a gente falou mais cedo, né? Tirou aquela cerca de proteção e deixou que gado, empregado, filho, família, tudo fosse destruído ali na vida de Jó. E Jó não esperava por aquilo. Ele devia virar e falar: meu Deus, o que aconteceu nessa festa, pelo amor de Deus, que não deu tempo de eu fazer meus sacrifícios antes de acontecer toda essa desgraça. E aí,
Mas ele não. Ele se levantou, ele rasgou suas vestes em sinal de tristeza, raspou a cabeça dele, mas depois ele foi, se ajoelhou e falou: não eu vim, não eu voltarei, foi Deus que me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sou, sabe? Eu devo a Deus. Se ele resolveu tirar, ok, louvado seja o nome do Senhor. Claro, a gente não vai ver que todo capítulo vai ser assim, todo livro, né? Mas já em nenhum momento ele pecou, ele se afastou de Deus. Então é isso. Então já passamos bastante do nosso tempo. Obrigada, Isabel, por ficar aqui. E é isso, gente. Deus abençoe. Vamos que vamos. Tchau.